Por que faz isso, gente? Por quê? Vacina, Diária 2, entrevista com Natália Pasternak, take 1. Qual é a importância da vacina para a humanidade? Vacinas são uma das melhores intervenções de saúde pública que a gente já inventou. Junto com antibióticos e saneamento básico, as vacinas conseguiram reduzir drasticamente taxa de mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida. O que a gente brinca é que, quando se fala de efeito colateral de vacinas, vacinas causam adultos. Porque antes da gente ter vacinas, 1 em cada 5 crianças morria antes de completar 5 anos de idade de doença infecciosa. Depois que a gente começou a usar vacinas na saúde pública, esse cenário mudou. Hoje em dia é muito difícil você conhecer alguém que tenha perdido uma criança para sarampo, para difteria, para tétano, para doenças que são facilmente hoje preveníveis com vacinas, mas que antes matavam 20% das nossas crianças com menos de 5 anos. Então isso é o que as vacinas fazem, elas reduzem mortalidade, elas reduzem mortalidade infantil e elas aumentam a expectativa de vida. Quando começa a vacina na humanidade? Que momento que é? Como que a gente consegue? Se você conseguir me contar uma linha de história, quando o momento da vaca, mas assim, o momento que a humanidade ali começa a ter uma ciência ainda mais elaborada, porque a partir daquele momento a gente mudaria e passaríamos a ter adultos, como você falou. Olha, já lá no século XIX, o pessoal já entendia intuitivamente o que viria a ser o conceito de vacina, por causa da varíola, que naquela época aí, anos antes também, a varíola nos acometeu aí por milhares e milhares de anos. Foi sempre uma grande inimiga da humanidade. E a varíola era um vírus bastante agressivo, que matava, tinha uma taxa de mortalidade bem alta, e que, com o tempo, as pessoas foram percebendo que tinha algumas maneiras de tentar proteger contra a varíola. Uma delas era pegar material das pústulas que a varíola causava, que deixava a pessoa cheia de pústulas na pele, e se você raspasse essa pústula e inoculasse em outra pessoa, você podia ter 2 resultados. Ou a pessoa pegava a varíola e podia morrer, ou a pessoa pegava a varíola, mas não morria e daí ficava protegida para a vida inteira. Então, os nossos antepassados já sabiam disso e eles chamavam isso de inoculação. Ainda não era uma vacinação. E era arriscado pra caramba, porque você podia efetivamente ficar doente e morrer, você estava sendo infectado com o vírus da varíola, mas você, em geral, muita gente acabava sendo infectado de uma forma mais branda do que se pegasse a doença de forma natural, e daí pelo menos sabia que estava protegido para a vida inteira. Então esse foi o protótipo da vacinação. Daí chegou um médico chamado Edward Jenner, que percebeu que as ordenhadeiras, as moças que ordenhavam vacas, elas tinham pústulas também no corpo, mas elas nunca desenvolviam a doença. Elas nunca ficavam realmente doentes e elas nunca pegavam varíola, nunca. Mas elas tinham aquelas pústulas e, geralmente, elas tinham as pústulas nas mãos, perto de onde elas ordenhavam as vacas. Ele percebeu que devia ser alguma coisa diferente. Ele achou e acertou que elas estavam pegando varíola de vaca e não varíola humana. Era um vírus parecido com o que causava varíola na gente, mas não era exatamente o mesmo. E Jenner resolveu testar essa hipótese, já que ele já sabia que tinha o pessoal que inoculava varíola humana nos outros para tentar prevenir a doença. Ele falou, bom, se elas não pegam, eu vou tentar usar então essa varíola de vaca. E ele fez exatamente isso, ele pegou pústulas dessas moças, as ordenhadeiras, e ele inoculou
um rapazinho, um menino de 8 anos. E daí ele fez uma coisa que hoje nenhum comitê de ética jamais ia aprovar, mas que com certeza foi uma das coisas que salvou a humanidade. Ele inoculou o menininho depois com o vírus da varíola humana de verdade, várias vezes. E o rapaz nunca adoeceu. Então, daí surgiu o conceito realmente de vacina. E vacina vem de vaca, que é a varíola de vaca. Essa foi a primeira vacina da humanidade e que funcionava dessa maneira bem preliminar mesmo, era raspando pústula e inoculando nas pessoas, mas era a varíola de vaca, não era a varíola humana. Por que que funcionava? Porque os vírus são suficientemente parecidos, o da varíola de vaca e o da humana, para que o nosso sistema imune reconheça, perceba que tem um vírus ali, monta uma resposta imune e essa resposta imune serve também para a varíola humana. É como se fosse um vírus atenuado, um vírus fraquinho, porque ele causa doença em vaca, mas não causa na gente, mas ele é suficiente para provocar uma resposta imune. Então, esse foi o precursor das vacinas. Aí depois veio Pasteur, que desenvolveu vacina para raiva, para antraz, e daí o pessoal começou a explorar melhor esse conceito e a gente começou a desenvolver outras vacinas. A vacina da varíola é um grande divisor de águas. Muito. Quais são outros grandes divisores de águas de vacinas que conseguiram fazer com que a humanidade se prolongasse e quase exterminasse, se é possível exterminar uma doença através da vacina? A varíola até hoje foi a única doença que a gente realmente erradicou, ao ponto de a gente não tomar mais vacina de varíola, não se vacina mais porque não precisa, não existe mais esse vírus circulando no planeta. Ele existe só em laboratórios de alta segurança, lá guardado para estudo, mas ele não circula mais. E a gente só conseguiu erradicar a varíola depois de um esforço de vacinação em massa de 10 anos, conduzido pela Organização Mundial de Saúde, para ver como é difícil realmente erradicar uma doença. É o planeta inteiro que tem que ser vacinado. Isso foi feito na década de 70 e em 80 foi decretado pela Organização Mundial de Saúde, não temos mais varíola. E daí, a minha geração, por exemplo, já não foi vacinada contra a varíola. Meus pais foram, eu não, já não precisa mais. A outra doença que a gente quase erradicou foi a pólio. A gente quase erradicou, mas por causa de alguns países da África que ainda tinham alguns conceitos religiosos que conflitavam com a vacinação, a gente não conseguiu erradicar totalmente. Mas a gente conseguiu eliminar a pólio em várias regiões do mundo. Então, ela não está erradicada, o vírus da pólio ainda circula pelo planeta em algumas regiões, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem casos há muitos anos, nos Estados Unidos, então em várias regiões do planeta a pólio foi eliminada, mas ela pode voltar. Porque o vírus ainda existe e se a gente deixa de vacinar, o vírus pode voltar a circular. Então, pólio a gente ainda vacina as crianças anualmente, né, as crianças da idade certa, ainda tem campanhas anuais para vacinar e precisa vacinar. E a pólio também foi um grande divisor de águas, inclusive de pesquisa científica. Teve uma grande corrida pela vacina da pólio com dois grandes protagonistas, o Jonas Salk e o Albert Sabin. E eles fizeram duas vacinas diferentes, as duas são usadas até hoje. O Salk desenvolveu uma vacina de vírus inativado, que a gente fala que é vírus morto, né? E o Sabin, que é a gotinha que a gente usa aqui no Brasil, o Zé Gotinha, é uma vacina de vírus atenuado, fraquinho, igual a ideia da vacina da varíola. É um vírus fraquinho, ele está ativo, mas ele não é capaz de causar doença. Então, essas duas vacinas, elas também foram grandes divisores de água da humanidade, porque a pólio é uma doença que pode matar, que pode deixar sequelas, que deixa pessoas acometidas com sequelas que podem ser graves aí para o resto da vida e que a gente conseguiu quase erradicar. Com certeza deve ser a segunda doença a ser erradicada no futuro, quando a gente puder, inclusive, se concentrar nela para fazer grandes campanhas de vacinação, como foram feitas para a varíola. Não é fácil organizar essas campanhas de vacinação em massa. Eu acho que a gente está vendo isso claramente agora para a Covid-19. Para o Brasil, que é um país tropical,
que tem as suas doenças específicas, tem outros divisores de águas, inclusive para a própria qualidade de pesquisa brasileira? Com certeza. A gente tem, por exemplo, no Brasil, vacina de febre amarela, que é produzida aqui, e que é extremamente importante para um país como o nosso, que tem não só a febre amarela, como outras arboviroses, como todo país tropical, que são doenças transmitidas por mosquitos. E que são doenças graves também, que também podem deixar sequelas e podem matar, e que são importantes para o Brasil. E daí a gente entra numa seara de justamente aquelas doenças que são negligenciadas pelas grandes farmacêuticas, porque não são doenças globais. Então, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, são doenças que a gente deveria trazer para a nossa ciência e investir no desenvolvimento de vacinas específicas para essas doenças, porque são doenças do Brasil. E, claro, da África também. Tem outros países que a gente até poderia trabalhar em colaboração. O Instituto Butantan desenvolveu recentemente uma vacina da dengue, que está terminando aí a sua fase 3 e deve ser aprovada em breve. Claro, também ficou muita coisa em suspenso agora por causa da pandemia, mas é uma vacina que foi desenvolvida do zero aqui no Brasil e que é muito superior à única vacina de dengue que a gente tem hoje no mercado. Então, esse tipo de investimento em ciência nacional, ele é necessário e ele precisa acontecer, mas precisa acontecer de forma contínua. Não pode mudar quando muda de governo. A gente precisa ter um plano de Estado para desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil. Não pode ser de acordo com cada governo, agora eu não vou mais investir em ciência, agora eu vou. A ciência precisa ter um investimento contínuo e, claro, parte desse investimento precisa ser público, mas também atrair investimento privado em forma de doações, de filantropia, de parcerias com indústria. O que eu acho que a pandemia também nos mostrou, que desenvolvimento de vacinas, por exemplo, é algo que não pode ser feito sem parceria com as multinacionais. A gente precisa de todo tipo de investimento, do investimento de governos, das multinacionais, da capacidade e expertise delas na produção. Então, tudo isso é um ecossistema que precisa ser montado no Brasil, porque, por enquanto, a gente ainda fica muito dependente das nossas fábricas nacionais do Brasil, que, por sorte, a gente tem duas e são ótimas, que é a Butantan e a Biomanguinhos, mas não dá para a gente ficar só com essas se a gente quiser realmente ser um grande produtor de vacinas, e a gente tem todo o potencial para ser. Ou seja, para o Brasil ser um desenvolvedor de vacinas, faltaria planejamento e investimento. Nós temos, então, a qualidade de pesquisadores e mão de obra. Com certeza. Nós temos uma grande tradição no Brasil de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, mas sem o investimento adequado, o que acontece? A nossa pesquisa acaba morrendo na publicação. A gente tem vários laboratórios que são altamente capacitados para fazer desenvolvimento de vacina, mas se não existe uma parceria com a indústria ou um investimento robusto do governo, na hora que a gente termina os testes em animais, a gente faz o quê? A gente publica nas melhores revistas científicas, mas acaba ali, porque se você não tem uma parceria para levar isso adiante, para organizar os testes clínicos em humanos, que são caríssimos, não existe nada mais caro em teste clínico do que teste clínico de vacina. São milhares de voluntários que precisam ser recrutados, acompanhados. Por isso que acaba sendo feito por grandes multinacionais ou por investimento pesado de governo. Não é qualquer um que consegue bancar um estudo desse tamanho. E daí a nossa ciência acaba sendo prejudicada, ela acaba morrendo ali na publicação por falta do investimento adequado para que ela possa realmente dar o próximo passo e se transformar em produto. E claro, para se transformar em produto, também não adianta só o investimento do governo. Você precisa ter parceria para a produção, pode ser as plantas nacionais? Claro que pode, mas também poderia ser as multinacionais privadas. Então, falta montar esse ecossistema no Brasil. E se ele for montado, a gente realmente tem o potencial de ser um grande produtor de vacinas da América Latina e competir internacionalmente de igual para igual. Nós temos grandes nomes de pesquisadores de vacina. O Brasil tem pessoas com renome, com história.
A gente tem grandes grupos no Brasil. Então, a gente tem grupos na Universidade de São Paulo, que trabalham com desenvolvimento de vacinas, na Fiocruz, no Rio. Então, a gente, mais do que nomes, eu acho que são grupos que trabalham com isso. Eu não gosto muito de trabalhar com aquela ideia do cientista herói, né? E as pessoas ficam achando que são gênios isolados. A ciência ela é feita por colaboração e por grupos de pessoas. Então, a gente tem vários laboratórios capacitados, com certeza. Eu pergunto assim, o Oswaldo Cruz, por exemplo, qual a importância do Oswaldo Cruz? Ele foi um médico sanitarista importantíssimo para a ciência brasileira, inclusive acho que uma figura carimbada na revolta da vacina, né, no começo do século XX, e que tinha realmente uma visão de epidemiologia que, se ele tivesse vivo hoje, ele ia estar dando um chilique em rede nacional, né, mandando as pessoas para casa pôr a máscara e como é que vocês ainda não compraram vacina. A gente precisava muito de um Oswaldo Cruz hoje em dia. Então, com certeza, Vital Brasil, Oswaldo Cruz, são grandes nomes da ciência brasileira no passado que fazem falta hoje em dia, acho que não só pelo expertise que eles trouxeram, mas pela atitude científica que eles tinham, a atitude de defender a ciência e de saber realmente fazer o que é certo e como comunicar isso para a população. Quais são os tipos de vacina, quais são os tipos de tecnologia de vacina que existiam e que por conta da Covid passaram a existir? A gente divide os tipos de vacina em gerações, que são temporais mesmo, né, com o tempo que elas foram descobertas. Então, tem vacinas de primeira, segunda e terceira geração. As vacinas de primeira geração são essas mais antigonas mesmo, com uma tecnologia já bastante consagrada que a gente usa aí desde a época de Pasteur. Então, já faz 80 anos que a gente sabe fazer vacinas assim, de vírus inativado. Não é só vírus, tá, gente? Às vezes eu falo vírus porque a gente está com tendência de pandemia, mas bactérias também. Então, micro-organismos. Então, a gente usa micro-organismos inativados ou mortos ou atenuados, enfraquecidos. A gente vai cultivando eles até eles ficarem bem fraquinhos, que eles não conseguem mais causar doença, mas eles ainda estão lá e a gente reconhece. Qual que é o objetivo de toda vacina? É enganar o nosso sistema imune. E o sistema imune, ele é bobinho, ele é fácil de ser enganado. Se tiver coisas parecidas lá com o micro-organismo que causa a doença, ele vai olhar, vai achar que, opa, é o cara que está aqui e ele monta uma resposta imune. Então, é isso que toda vacina quer. Enganar o sistema imune para ele pensar que você foi infectado com aquele micro-organismo, quando, na verdade, você está tapeando ele não foi realmente infectado. É uma coisa parecida que está lá. Então, essas de primeira geração, elas usam o micro-organismo inteiro, ou inativado ou atenuado, enfraquecido, mas ele está lá inteirinho. Então, quando o sistema imune olha, ele reconhece, ele fala, opa, o micro-organismo está aqui. E ele monta uma resposta imune. Essas vacinas a gente sabe fazer aí há muito tempo. Um exemplo de vacinas como essa é justamente a da polio do Salk, não a da gotinha, a injetável. As vacinas de Covid-19 agora, da Coronavac, é uma vacina de vírus inativado também. Então, a gente tem várias vacinas como essa já no mercado e elas funcionam super bem. Atenuado, enfraquecido, a tríplice viral de sarampo, cachumba, rubéola são vírus enfraquecidos, a BCG é uma bactéria enfraquecida. Então, tudo isso a gente tem já no mercado há muito tempo e domina essa tecnologia. Principalmente aqui no Brasil, o Instituto Butantan e a Biomanguinhos sabem fazer essa tecnologia muito bem. Aí a gente passa para a segunda geração, que já é um pouco mais sofisticada. Em vez de usar o micro-organismo inteiro, a gente começa a usar pedaços dele. Então, proteínas ou açúcares, pedacinhos que já são o suficiente para enganar o sistema imune. A gente joga lá só uma proteína desse micro-organismo e o sistema imune olha, reconhece e fala, opa,
O vírus está aqui, a bactéria está aqui, e monta uma resposta. Mas o micro-organismo nem está inteiro lá. Então não tem chance de causar doença, mas monta uma resposta imune. Aí a gente tem, dessas vacinas, a gente chama elas de subunidade de segunda geração, que você usa só um pedacinho. Hepatite B, HPV, são vacinas assim, de subunidade. Também é uma técnica que a gente usa faz tempo, já tem vacinas assim no mercado, e um monte de vacinas agora para Covid-19 que são feitas assim. A mais famosa é a da Novavax, que é feita em células de inseto. Você expressa a proteína SARS-CoV-2 em células de inseto e daí você purifica a proteína. Então é uma vacina que ela usa só a proteína S do SARS-CoV-2 purificada, produzida em células de inseto, e usa isso para enganar o nosso sistema imune. É uma vacina, aliás, que faz isso muito bem. Ela teve ótimos resultados de fase 3. São vacinas muito seguras, porque só uma proteína ali, não tem mais nada, e que costumam ser muito bem aceitas na sociedade. E daí a gente passa para as vacinas de terceira geração, que são as mais modernas e que são a grande novidade do momento. São as vacinas genéticas de DNA ou de RNA e as vacinas vetorizadas. Vetorizadas por quê? Porque elas usam um vetor, que geralmente é um outro micro-organismo. No caso da Covid-19, todo mundo está usando adenovírus, porque ele é um bom vetor. O adenovírus é um vírus bobinho, fraquinho, que não causa doença grave na gente, ele causa um resfriado, esse sim é o da gripezinha, né? Ele causa só um resfriadinho, mas mesmo assim, quando a gente usa o adenovírus como vetor, a gente enfraquece ele e deixa ele incapaz de se replicar dentro da gente. Então, ele funciona só como um veículo mesmo, um carregador. E o que ele carrega? Uma proteína do nosso vírus de interesse, do nosso micro-organismo de interesse, que no caso é o COVID-2. Então, a gente vai expressar uma sequência genética do SARS-CoV-2 dentro desse adenovírus. Ele vai lá só carregando essa sequência, ele não tem outra função, é só porque ele sabe entrar na célula. Então, a gente usa o adenovírus para entrar na célula humana. Uma vez que ele entra na célula humana, a nossa célula vai ver aquela sequência genética, vai olhar, vai colocar lá na fila. Para ela é como se fosse qualquer outro material genético. E a nossa célula é que vai produzir a proteína do vírus. Então, a gente não tem mais trabalho nenhum, não precisa nem purificar em célula de inseto, célula de mamífero, nada. A gente deixa a nossa célula fazer o trabalho pesado. A nossa célula é que vai produzir aquela proteína do vírus, vai apresentar para o sistema imune, vai falar, ó, tem uma proteína de vírus aqui. O sistema imune, que é bobinho e fácil de enganar, vai olhar e vai falar, oi, não é que tem mesmo? E vai montar uma resposta para a doença, para a Covid-19, sem a gente ter nunca visto o vírus. Nem em laboratório, a gente não precisou trabalhar com o vírus inteiro, a gente não precisou trabalhar com um pedaço do vírus, a gente nem olha para a cara do vírus, a gente pega só a sequência genética dele, coloca dentro de um vetor, enfia na nossa célula e deixa a célula trabalhar. As vacinas genéticas, a mesma coisa, só que nem precisa do vetor. Aí eu pego direto só a sequência genética do vírus, ou DNA, ou RNA, como é o caso do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA, e vou encapsular isso para proteger esse material genético, principalmente o RNA, que é uma molécula muito frágil. Então, se eu jogar RNA direto no nosso corpo, ele vai ser degradado rapidinho, nunca vai chegar na célula. Eu preciso protegê-lo e eu faço isso com uma partícula lipídica. É uma capinha de gordura mesmo, de lipídios, que vai garantir que esse RNA vai chegar dentro da minha célula. Então, ou eu uso um vetor para fazer isso, o adenovírus, ou eu protejo o meu material genético. Uma vez que esse RNA chegou dentro da célula, é o mesmo caminho do vetor. A célula não liga de onde veio o material genético. Ela vê um RNA lá, ela sabe que aquele RNA é uma receitinha para fazer proteína. Então, ela vai pegar a receita, vai ler e vai fazer a proteína. Só que a proteína não é nossa, é do vírus. Uma vez que ela fez a proteína do vírus, mostra para o sistema imune e o sistema imune monta uma resposta. Então, as vacinas de terceira geração, elas já não usam nem o micro-organismo inteiro, nem pedaço, elas usam só informação sobre ele. E essas vacinas é que chegam no mercado agora com a Covid-19. Então, é um avanço
para a ciência, para a tecnologia de vacinas, sem precedentes no mundo. Isso vai mudar para sempre a maneira como a gente faz vacinas daqui para frente. Não é só para a Covid-19. Agora que a gente conseguiu aprovar vacinas de RNA, vacinas de vetor. Vacina de vetor já tinha uma aprovada para ebola antes, ela não é tão nova assim, já tinha uma no mercado. Mas as vacinas de RNA, elas são a novidade da pandemia e uma grande conquista científica da pandemia, porque agora uma tecnologia que já vinha sendo estudada há 30 anos, finalmente chegou no mercado, a ciência mostrou que é segura, mostrou que funciona e que funciona muito bem. As vacinas de RNA se saíram muito bem nos testes clínicos. Agora a gente vai poder fazer vacina de RNA para outras doenças. Doenças que antes a gente de repente nem conseguia fazer vacina. Então é uma mudança de paradigma na ciência de vacinas que veio para ficar. Quais doenças que a gente pode ver agora tendo vacinas que até demorariam mais tempo se não tivesse sido a Covid? Olha, a vacina para AIDS é uma que a gente nunca conseguiu desenvolver, é uma doença difícil para desenvolver vacinas. De repente, agora, com tecnologia de RNA, a gente consegue fazer. Uma própria vacina de febre amarela que seja mais fácil de produzir, ou mais barata também de produzir, que possa ser produzida em escala, porque a nossa vacina de febre amarela, ela é ótima, mas ela é produzida em ovo. E daí você demanda granja especializada, certificada para produção. Lembra quando a gente teve o surto de febre amarela, que a gente precisava produzir rapidamente, não conseguia dar conta da demanda? É por isso, porque é uma vacina que é muito boa, mas a demanda de produção dela é complexa. Então, a gente poderia ter uma vacina nova, de repente, para febre amarela, que fosse baseada em RNA, mais fácil de produzir, mais rápida para produzir quando você precisa. Então, tem várias doenças que podem se beneficiar agora dessa nova técnica e que com certeza vai servir não só para vacinas, mas também para terapia gênica, fazer vacinas de RNA e de DNA também, que devem aparecer aí as vacinas de DNA também, são técnicas que a gente vem desenvolvendo na biologia molecular há muito tempo. Vê-las no mercado é realmente muito legal e uma grande conquista para a ciência. Como você já disse, pode ser um grande legado da Covid, porque nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom. A Covid pode ter, dentro desse caos que fizemos, até mesmo melhorar a nossa qualidade futura. Quanto tempo teria demorado ainda para esse tipo de vacina de RNA ser colocado em prática se não tivéssemos tido uma Covid? Anos. O tempo normal de uma vacina chegar no mercado é 5, 8 anos. Claro que com o avanço da tecnologia, esse tempo vai enxugando, vai melhorando. Mas o que acelerou com a pandemia? A emergência fez com que o investimento no desenvolvimento dessas vacinas fosse maciço. A colaboração internacional também, a gente nunca teve tantos laboratórios no mundo inteiro trabalhando ao mesmo tempo para vacinas para uma única doença. Isso é inédito, isso nunca aconteceu. Então, quando você tem um laboratório trabalhando em uma vacina para uma doença com aquele investimento, ele vai demorar. Por quê? Porque ele precisa, primeiro, de investimento para fazer os testes clínicos, recrutar pessoas. Isso demora. Imagina você recrutar, como a Pfizer recrutou, 40 mil pessoas. Você não consegue fazer isso em meses se você não tiver um financiamento robusto. Você vai fazer isso ao longo de anos. De repente, você vai dividindo, vai recrutando aos poucos. Outra coisa que acelerou é a própria pandemia, porque como é que você testa uma vacina se a doença não está circulando? Então, você vai ter que esperar. Tem doenças que são sazonais. Vacina de dengue, por exemplo, a dengue é uma doença sazonal. No inverno quase não tem. Então, você precisa de janelas de oportunidade para testar uma vacina. Quando você tem uma emergência sanitária, infelizmente, essa janela está presente. Então, é o momento realmente de você testar e os testes conseguem andar mais rápido, porque você precisa da doença circulando para ver se a vacina funciona. Então, todos esses fatores e o fato também de que essas vacinas de RNA, elas não surgiram do nada.
Já tinha muita pesquisa anterior com outros coronavírus que foram aproveitadas para o desenho dessas vacinas com o SARS-CoV-2. Tem uma história super divertida, inclusive com o pessoal da Universidade de Oxford, em dezembro de 2019, quando teve os primeiros sinais de que tinha um vírus novo na China, em Wuhan, parecia que era um coronavírus, que parecia que era parecido com o vírus da SARS e da MERS, e esse pessoal em Oxford já estava trabalhando com uma vacina de adenovírus para MERS. E eles queriam justamente testar a plataforma, porque as vacinas de terceira geração, elas têm essa vantagem. Como é só informação sobre o vírus, só uma sequência genética, se você quiser usar a mesma plataforma para outra doença, você troca essa sequência genética. Você está com o SARS-CoV-2, você tira a sequência dele e cola de outro vírus no lugar. E eles queriam testar se isso ia funcionar. E daí ele tem a piada do laboratório que realmente os pesquisadores principais, quando eles souberam que tinha um outro coronavírus em Wuhan, eles falaram, vamos pegar esse novo coronavírus que apareceu em Wuhan e vamos testar na nossa plataforma de MERS para ver se funciona. Quem sabe, né? De repente até rende um paper. E essa virou a vacina de Oxford. Aproveitando que você falou o nome, porque agora todo mundo sabe qual é a fábrica da vacina, né? Nunca ninguém perguntou quando toma vacina de gripe ou de febre amarela, de onde veio essa vacina. Mas hoje a gente já está se habituando, alguns adenovírus, a gente já está conseguindo falar algumas coisas. A Lancet ficou mais famosa essa revista do que era a Veja antigamente. Com certeza. Quais são os tipos de vacinas dessas de terceira geração para cada uma dessas novas marcas que já fazem parte da nossa vida? A Pfizer é qual? A Oxford é qual? A vacina de Oxford, que está em parceria com a AstraZeneca, é de vetor. É uma vacina de adenovírus de chimpanzé. E por que de chimpanzé? Porque é legal usar um vetor que não infecta a gente com muita frequência, porque o adenovírus também é um vírus. Então, a gente também monta a resposta imune contra ele. Quando a gente tem um resfriado de adenovírus, a gente vai ser infectado e vai montar uma resposta imune. Isso é ruim para vacina. Pode dar confusão ali, dar boi na linha. Quando você usa o adenovírus como vetor, você não quer a resposta para ele. Você quer que ele seja ignorado e que a resposta seja montada só para sua sequência genética de interesse. Então, usar um vírus de chimpanzé ou usar um adenovírus que não circula muito entre humanos é o ideal, porque daí você elimina o boi na linha. Você fala, não quero que o meu sistema imune reconheça o vetor, quero que ele reconheça só a minha sequência. O pessoal de Oxford resolveu esse problema usando um adenovírus de macaco. E daí outras empresas resolveram diferente. Então, Oxford da AstraZeneca, eles usam um adenovírus de chimpanzé com a sequência da proteína S. A Pfizer e a Moderna usam vacinas de RNA. Então, o RNA naquela capinha lipídica, né, uma nanopartícula lipídica. E acho que foram também as empresas que mais se destacaram na pandemia, porque elas foram as primeiras a aprovar as vacinas e foram as primeiras vacinas de RNA do mundo. A Pfizer, principalmente, foi a primeira vacina de RNA colocada no mercado. A Novavax é uma empresa que trabalha com vacina de subunidade de proteína, então expressam essas proteínas em células de inseto, daí purificam e fazem a vacina. A Janssen, da Johnson & Johnson, é uma vacina de vetor também, igual a de Oxford, só que eles usam um vetor humano, que é o AD26. A Sputnik também é uma vacina de vetor, só que eles usam 2 vetores diferentes, um na primeira dose e outro na segunda, que foi o jeito que eles encontraram também para eliminar o problema do boi na linha, porque quando você dá a primeira dose, você dá você acorda o sistema imune, você dá uma primeira provocada no sistema imune, e daí a dose de reforço, em inglês a gente chama de boost, né? E em português é reforço, é para reforçar mesmo esse sistema imune, é para dar uma acordada nele e ele produzir mais anticorpos, mais células de defesa. Quando você faz isso com o adenovírus, você tem aquele problema do sistema imune reconhecer o adeno. E quando você faz o reforço, às vezes esse reconhecimento é pior ainda. Porque já viu uma vez, está vendo pela segunda vez. Então, a grande sacada da Sputnik foi usar 2 vetores diferentes,
porque daí você elimina esse problema do reconhecimento do vetor e você garante que a resposta vai ser montada para a sua proteína de interesse. Deixa eu ver se eu esqueci alguma grande empresa. A Coronavac. A Coronavac, a Sinopharm, que também é outra empresa da China, eles trabalham com um vírus inativado. É aquela de primeira geração, antigona, vírus morto, tá inteirinho ali, mas por outro lado, às vezes a gente fica, mas é vacina velha, tecnologia antiga. Não, é tecnologia consagrada. É uma tecnologia muito boa, que é antiga porque ela foi descoberta há mais tempo, mas por outro lado, uma tecnologia que a gente sabe usar muito bem e sabe o que esperar. Então, todas as tecnologias são boas, todas elas têm vantagens e desvantagens. Se tivéssemos tido investimento correto, o Brasil poderia ter desenvolvido a Coronavac por ele sozinho, já que é uma tecnologia já consagrada? Certamente. O Butantan tem plena capacidade de desenvolver sozinho uma vacina de vírus inativado, tanto que fez a da dengue, que é feita pelo Butantan e é vírus inativado. Mas isso requer investimento robusto, porque a gente viu como é caro fazer uma vacina. Esse investimento não veio para a ciência nacional no começo da pandemia, lá no começo de 2020, quando teria sido muito útil para o Butantan. Se o Butantan tivesse recebido um investimento robusto do governo nacional, do Ministério de Ciência e Tecnologia, no começo de 2020, falando, vamos fazer vacina, vamos fazer uma vacina inativada, o Butantan fazia. E daí a gente poderia ter toda essa autonomia na produção de vacina e provavelmente até exportar para a América Latina inteira. Então, isso foi falta de investimento em ciência nacional, falta de planejamento, e se não fosse a parceria feita com a Sinovac, a gente não teria desenvolvido essa vacina, mas o Butantan poderia muito bem ter feito isso sem a Sinovac, com o investimento adequado, que é aquilo que eu falei, a parceria com a indústria, ela existe para quê? Porque a gente precisa de alguém para produzir a vacina, para investir, para pagar os testes clínicos. Isso poderia ter sido feito no Brasil. Poderia ter sido feito com investimento estatal, né, nacional, sim, ou até com parceria de indústria, mas fica daí aquele problema do ecossistema que eu falei, que a gente não tem no Brasil indústrias farmacêuticas que operam junto com a academia para formar para realmente conseguir desenvolver vacinas e transformá-las em produtos. A gente não tem a cadeia completa no Brasil, mas com certeza a gente tem a capacidade técnica para fazer. Nenhuma vacina é melhor que a outra. Não, todas elas são boas, todas elas têm vantagens e desvantagens que vão desde o processo de fabricação até o modo como elas são aplicadas. Então, por exemplo, uma vacina de vírus inativado, que a gente fala de primeira geração, qual que é a grande vantagem dela? A gente sabe fazer, é uma tecnologia que a gente domina, que a gente sabe que é segura. Por outro lado, ela envolve cultivar o vírus para depois inativar. Então, você tem que trabalhar com o vírus inteiro, com o vírus vivo, até você chegar na fase de inativação. Isso requer laboratórios de segurança máxima para você poder cultivar um vírus respiratório contagioso. Então, você tem uma estrutura de fábrica muito robusta, que é o que o Butantan está ampliando agora na fábrica deles, para poder justamente ter produção nacional dessa vacina. Você vai precisar de uma fábrica super bem equipada, com todas as normas de segurança, com fermentadores para poder cultivar esse vírus em ambiente de segurança máxima para depois inativar e daí fazer toda a fase de controle de qualidade, envase, distribuição. Então, tudo isso o Butantan sabe fazer super bem. Mas, claro, que isso vai fazer o processo ficar mais oneroso, porque você precisa construir fábrica, você precisa certificar a fábrica, você precisa ter todos esses procedimentos e laboratório de segurança. Quando você trabalha com uma vacina de segunda geração, as de proteína, você já não tem esse problema da segurança máxima, mas você tem o problema de ter que cultivar em células de inseto ou de mamíferos para depois poder purificar a sua proteína. Então, ainda tem esse custo, você vai, de qualquer jeito, você vai ter que trabalhar aí com uma estrutura, né, que também tem um custo para poder expressar e purificar essas proteínas. As vacinas genéticas, elas têm a vantagem de serem mais fáceis de produzir,
porque são só sequências genéticas, você não precisa você não precisa cultivar o vírus, você não precisa de células de mamífero, de inseto, você consegue fazer isso em bactérias que são mais fáceis de cultivar, né? E não precisa de laboratório de segurança máxima também, você não está nem mexendo com o vírus, está mexendo só com sequência genética, e isso facilita muito a vida. Por outro lado, são tecnologias novas que a gente está aprendendo a escalonar a produção agora, e por mais que a sequência genética seja muito fácil de fazer, de produzir, você tem que produzir as partículas lipídicas para proteger o seu RNA, e isso já é um outro processo que também é caro. Então, todas elas têm vantagens e desvantagens aí no caminho, e todas são tecnologias muito úteis e que vão ser pontualmente vantajosas também em situações diferentes. Por exemplo, imagina que de repente a gente tem uma linhagem mutante, uma variante que escapa de vacinas. A gente vê que as vacinas não estão conseguindo cobrir muito bem. A maior parte das vacinas foi feita com a proteína S, ou purificada, ou com a sequência que codifica para essa proteína S. Grande vantagem das vacinas de terceira geração: você pode modificar a plataforma. Então, a plataforma está pronta, você muda de sequência genética. E apareceu um mutante aí que está muito diferentão. Vamos, então, fazer uma vacina nova. A gente arranca aquela sequência original que a gente usou e coloca essa sequência nova do mutante. Beleza, a vacina está pronta. Isso em alguns meses você faz. É muito rápido. Elas são vacinas muito versáteis. A gente chama em inglês de plug and play, né? Porque você troca realmente de sequência genética como quem troca de roupa. Então, tem essa vantagem, mas demora aí alguns meses para adaptar. Em compensação, uma vacina de vírus inteiro inativado, como a Coronavac, ela provavelmente vai ser muito menos afetada por uma nova variante do que essas vacinas muito pontuais. Por quê? Se tem uma mutação na proteína S, essas vacinas que trabalham só com a proteína S, elas têm um alvo só. A Coronavac, essas vacinas inativadas, o micro-organismo inteiro, ele tem vários alvos para o sistema imune reconhecer. Então, muitas vezes a gente fala, essa vacina velha eu não quero a de RNA que é mais moderna. Mas, na hora que o caldo engrossa, de repente, a de vírus inativado é a que vai nos salvar, enquanto a gente adapta a de RNA para uma nova sequência genética. Todas elas têm vantagens e desvantagens que vão ser úteis em algum momento. Eu agora estou bem em cima da vacina, daqui a pouco eu vou para Covid, para pandemia, eu quero saber de pandemia de vírus, como é que um vírus é criado dessa maneira, quais são os cuidados que a gente tem que ter ou não vai ter. Claro, você já respondeu isso 500 mil vezes que eu ouço tudo que você fala, mas eu preciso disso também. Uma coisa, as pessoas acham que vacina é escudo, né? Que eu tomei, estou escudado e estou ótimo. O que a vacina faz com a pessoa? Ela impede de a pessoa ter uma doença, ou ela impede que a pessoa morra, ou ela impede que a pessoa transmita, ou ela impede tudo isso. A vacina faz o quê? A vacina vai provocar uma resposta imune no seu organismo. Isso vai diminuir a probabilidade de você ficar doente quando o micro-organismo de verdade infectar, chegar perto de você, né? Então, quando a gente testa uma vacina, a gente testa a capacidade dela de te proteger contra a doença. Isso, com um vírus respiratório que, inclusive, deixa assintomáticos, né, deixa doenças assintomáticas, não dá, nos testes clínicos desse tipo de doença, para você garantir que a pessoa não vai pegar a doença. Você não vai conseguir medir a capacidade dessas vacinas de impedir transmissão. Por quê? Porque se você fosse desenhar um teste clínico para ver se as vacinas são capazes de impedir transmissão numa doença que muitas vezes não tem sintomas, você ia ter que pegar aqueles 40 mil voluntários e fazer PCR nos caras uma vez por semana durante 6 meses para ver quem que pegou a doença, quem que positivou. Se já é caro fazer teste clínico de vacina, imagina isso. É inviável. Nenhuma multinacional enorme, nem elas, conseguem dar conta de um teste clínico assim. Então, para a Covid-19,
Todas as vacinas foram testadas na sua capacidade de prevenir sintomas, de prevenir doença. Isso não quer dizer que elas não previnem a transmissão. Quer dizer que a gente não sabe, porque a gente não testou, porque ia ficar caro demais, ia ficar complicado demais, e a gente ia levar 5 anos para fazer isso, não ia ter jeito. Então, a gente testou para fazer isso rápido, para fazer isso em pouco tempo e de forma efetiva, a gente testou sintomas. E como que a gente faz isso? Um teste de fase 3 de vacinas, ele tem um racional muito, muito simples. Você pega aqueles 40 mil voluntários e divide em 2. 20 mil vão receber a vacina de verdade e 20 mil vão receber um placebo, que é uma vacina de mentira. Ninguém pode saber o que está recebendo, nem quem tomou, quem recebeu a injeção e nem quem deu a injeção, os pesquisadores. Ninguém sabe. É isso que a gente chama de duplo cego. Tá todo mundo cego, ninguém sabe o que está acontecendo. Por quê? Para as pessoas não ficarem influenciadas, pensando, eu tomei a vacina, então eu estou protegido, vou para balada. Eu não tomei, eu vou ficar em casa e quietinho, porque vai que eu pego. Isso influencia comportamento de pessoas e pode influenciar o resultado do teste. Então, as pessoas têm que se comportar normalmente e por isso elas não podem saber de nada e nem o pesquisador pode saber. Aí essas pessoas vão viver a vida. Elas receberam lá ou a vacina ou um placebo e vão viver a vida. Meses depois, o que a gente faz? A gente olha para esses 2 grupos e conta mesmo nos dedos, é uma conta de padaria. A gente conta quantas pessoas ficaram doentes em cada grupo, mas é doente com sintoma. Por quê? Porque não ia dar para testar todo mundo, então a gente espera a pessoa falar: oi, eu tive sintoma. Você teve sintoma? Vem cá que a gente testa você. Aí confirma o diagnóstico, a pessoa teve sintoma e está mesmo com Covid. Essa pessoa vira um evento. Aí a gente conta no final quantos eventos teve em cada grupo. E o que a gente espera? Que tenha muito mais eventos, ou seja, pessoas doentes, no grupo placebo do que no grupo que foi vacinado. Se isso se confirmar, a gente fala, beleza, olha só, eu tive 150 pessoas doentes no grupo placebo e só 8 no grupo vacinado. Minha vacina protegeu. A minha vacina impediu que pessoas ficassem doentes. Eu não sei quantas pessoas, mesmo com a vacina, se contaminaram. Pode ser que teve. E eu não vi, porque eu não fiquei testando todo mundo assintomático. Mas doente só teve 8. Então, eu tenho uma vacina que pelo menos impede as pessoas de adoecerem. Se ela impede as pessoas de adoecerem, eu vou ter menos gente no hospital e menos gente morrendo. E é isso que eu quero. Então, essas vacinas foram testadas assim, porque é uma particularidade dessa doença de ter muito assintomático. Provavelmente, elas também vão ter um efeito em barrar a transmissão, mas a gente não sabe porque não testou. Então, quando você recebe uma vacina, o que você sabe? Que ela diminui muito a sua probabilidade de adoecer. E essa probabilidade é a tal da eficácia da vacina. Essa conta de padaria que a gente faz, ela vai te dizer, olha, a vacina funciona tantos por cento, essa é a eficácia dela, 50%, 90%, 70%, é o quanto ela diminui a sua probabilidade de ficar doente. Mas por que não é 100%? Porque sempre tem alguém do grupo vacinado que também ficou doente. Então tinha lá, olha, só teve 8 pessoas no grupo vacinado que ficaram doentes. Ótimo, mas teve, né? E sempre tem. Nenhuma vacina funciona 100% numa população. Sempre vai ter alguém que mesmo com a vacina adoeceu, isso faz parte. E por isso que vacinas são uma estratégia para a população e não para o indivíduo. Você precisa que a população esteja vacinada, porque individualmente você não tem como garantir. Você tem uma altíssima probabilidade. Então, pega essas vacinas da Pfizer, da Moderna, que deram mais de 90% de eficácia, ok, isso quer dizer o quê? Que se você tomar uma vacina dessas, você tem 90% menos chance de ficar doente do que alguém que não tomou. Mas eu ainda posso ficar doente? Pode. Você tem uma probabilidade baixíssima, provavelmente não vai ficar, mas pode, não dá para eu garantir que não. E essa probabilidade é da vacina. Agora, se eu vacino todo mundo,
o que acontece com a doença na população? Ela para de circular. Então, existem duas coisas que a gente leva em conta quando a gente fala de efetividade da vacina, que é o quanto que ela funciona no mundo real. A gente tem que ver quanto que a doença está circulando e quanto que aquela vacina protege. Se você tem, imagina que você tem assim, beleza, você tem 90% de chance de não pegar a doença, porque você tomou uma vacina lá, ótima, 90% de chance de não pegar. Só que a doença está circulando pra caramba. A chance de você pegar a doença em si é muito grande. Você diminui isso 90% quando você toma vacina, mas se a doença está circulando muito, vai que, né? Agora, se a doença está circulando muito pouco e você tem uma vacina que te protege 50%, de repente a chance de pegar é menor do que naquela outra situação. Então, são esses dois fatores que a gente vai equilibrar quando a gente fala de imunização de rebanho. A vacina, ela não serve só para o indivíduo, ela serve para proteger a população e ela protege à medida que as pessoas se vacinam. Então, quanto mais pessoas se vacinam, mais a vacina protege a população, porque a doença para de circular. À medida que a doença para de circular, a gente protege até aquelas pessoas que não se vacinaram. Porque a doença não está mais circulando. E sempre tem pessoas que não se vacinaram. Ou porque não tem idade ainda para entrar no calendário. Então, bebês muito pequenos que ainda não podem ser vacinados. Pessoas imunocomprometidas que têm alguma doença que não permite que elas sejam vacinadas. Gestantes, às vezes, não podem tomar determinados tipos de vacina. Então, sempre vai ter pessoas vulneráveis que não podem, por algum motivo, ser vacinadas. E essas pessoas só vão ficar protegidas quando a gente tem a tal imunidade de rebanho. Se me permite contar uma anedota pessoal, né, quando eu engravidei da minha filha, eu não estava em dia com a minha vacina de rubéola, que é uma vacina importante no pré-natal. Mas como a gente não se preparou muito, então eu não tinha tomado a vacina de rubéola antes de engravidar. Quando eu falei para o meu obstetra, ele falou, ok, a gente vai vacinar a sua família inteira. Vai vacinar o marido, seu pai, sua mãe, funcionários, irmão, todo mundo que convive com você, eu quero vacinado. Porque ele não podia me vacinar, porque é uma vacina de vírus vivo, atenuado, ele vacinou todo o meu entorno. Então ele tentou me blindar ali para a doença não chegar em mim. De uma maneira muito simples e anedótica, a gente expande isso para um conceito de população. Então, a vacinação de rebanho, ela é feita para blindar as pessoas que não podem, por um motivo ou outro, se vacinar e garantir que a doença para de circular. Isso acaba também protegendo, inclusive, quem não se vacina porque não quer e é contra a vacina. Sim. Como você... Pode chamar de você, nem perguntei, pode. Claro que pode. Como que você, que é uma pessoa estudiosa disso, que se doa a sua vida em função disso, como é para você esse movimento absurdo de antivacina? É muito esquisito, mas esses movimentos contrários à ciência, eles sempre existiram. E a humanidade, ela tem esse problema de lidar com novidades, de lidar com o desconhecido. Então, uma maneira da gente lidar com isso é tornar o desconhecido conhecido. Com vacinas, apesar do movimento antivacinas existir, no Brasil a gente fez isso muito bem. O Brasil não é um país que é gravemente acometido pelo movimento antivacinas, nem se compara ao que a gente vê na Europa, principalmente na França, ou em alguns locais dos Estados Unidos. No Brasil, a população, até por a gente ter um dos melhores programas de imunização do mundo e ele ser gratuito, a nossa população aprecia muito vacinas. As nossas campanhas de vacinação, pelo menos até 2018, 2019, eram campanhas muito boas e campanhas muito publicitárias, que realmente mostravam a importância das vacinas, a segurança, o Zé Gotinha, quem da minha geração, todo mundo lembra do Zé Gotinha. Então, e é um bom personagem, porque mostra empatia, mostra como as vacinas são importantes e como a vacina é um direito do cidadão, não um dever, um direito.
Nós temos o direito de ser vacinados e o brasileiro sempre encarou isso como um direito. Então, fazer campanhas publicitárias, informar a população sobre a importância, sobre a segurança, até sobre a história das vacinas, para que as pessoas vejam como as vacinas são importantes. O professor Guido Levi, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele tem um livro sobre o movimento anti-vax, inclusive, que é um livro muito bom, gratuito, em PDF, super fácil de achar, da Sociedade Brasileira de Imunizações, e ele fala que as vacinas foram vítimas do seu próprio sucesso. Elas funcionam tão bem que as pessoas esqueceram como era perder um filho para uma doença infecciosa. E daí, quando tudo está bem, a gente começa a enxergar pelo em ovo. Então, se ninguém mais morre de vacinas, mas alguém tem algum efeito colateral que aparece em uma pessoa em 10 milhões, aquilo vira notícia. Olha, a pessoa teve um efeito colateral de vacina. E as pessoas esquecem quando, em vez de 1 em 10 milhões tem um efeito colateral, a gente tinha os 10 milhões morrendo de doença. Então, as vacinas realmente foram vítimas do seu próprio sucesso. A gente esqueceu como é ver uma criança com pólio. A gente não pode esquecer uma criança morrer de sarampo. A gente não pode esquecer. E daí vem todo o trabalho de comunicação da ciência, para lembrar as pessoas como é que era um mundo antes de vacinas. Era um mundo onde 1 em cada 5 crianças morria antes de fazer 5 anos de idade. Eu não quero viver nesse mundo. Eu quero viver no mundo de agora, onde eu tenho certeza que as nossas crianças vão virar adultos. Elas vão sofrer esse efeito colateral de vacinas e vão virar adultos. Então, isso é um trabalho de comunicação da ciência que é muito importante, até porque a gente não pode menosprezar o poder desses movimentos anti-vacinas. Não é porque ele ainda é pequeno no Brasil que a gente não vai fazer esse trabalho de comunicação para justamente vacinar a nossa população contra notícias falsas. A gente precisa combater esse movimento na raiz, não deixar ele crescer. O Brasil, ele sempre foi um exemplo para o mundo de vacinação. Isso sempre foi uma coisa assim, desde as campanhas e tudo mais, até mesmo essa é um país gigantesco e tem uma ramificação muito, muito inteligente, nascida em 73 por conta da meningite e tudo mais. Como está hoje a vacinação no Brasil, além da Covid? Você sabe se a gente está pior, está caminhando para o ruim? A gente teve quedas na cobertura de vacinação desde 2018, 2019, que são preocupantes. E essas quedas, elas são atribuídas muito mais à falta de campanhas e logística do que ao movimento anti-vax. Então, muita gente, como eu falei, o movimento anti-vax, ele não deve ser negligenciado de jeito nenhum. Ele é importante, tem que ser combatido. Mas no Brasil, a queda de vacinação que a gente observou, a gente teve queda de vacinação para BCG, que foi bastante preocupante. A gente teve queda de vacinação da polio, que também foi muito preocupante, mas essas quedas, elas foram atribuídas realmente à falta de logística, então regiões onde não chegou vacina, porque não teve a distribuição correta, e a falta de campanhas. E também, pasme, a falta de planejamento de horário dos postos de saúde, porque os postos de saúde em várias regiões, eles funcionavam só de segunda a sexta, das 9 às 5, e os pais e as mães não conseguiam levar as crianças para vacinar. Então, até isso acontece no Brasil. A gente tem problemas burocráticos que a gente não consegue resolver, porque para abrir o posto de saúde no final de semana tem que pagar hora extra para os funcionários, porque é sábado, daí como é que faz? E a gente tem que lembrar que tem regiões do Brasil onde as pessoas vão ter que viajar até o posto de saúde para vacinar seus filhos. Então, não é qualquer dia, tem que ter posto funcionando no final de semana. E isso tudo precisa ser organizado. Infelizmente, nos últimos anos, a gente realmente perdeu cobertura vacinal no Brasil para doenças normais do calendário por falta de organização, por falta de logística. Então, a gente teve essa queda de cobertura de doenças normais do calendário que precisa ser resolvida e que, claro, por causa da pandemia foi mais afetada ainda. Vacina não é só vírus.
Você até falou um pouco ali. A vacina ela pega que tipos de doenças que a gente pode se vacinar e não ter? De vírus, bactéria, fungos, o quê? Doenças infecciosas que podem ser... Quais são os micro-organismos infecciosos que podem causar doença na gente? São vírus, bactérias e fungos. Então, em teoria, para esses micro-organismos, a gente pode fazer vacinas. Nem sempre funciona. Então, por exemplo, para o HIV, a gente está aí ralando há anos para tentar fazer uma vacina. Até agora, nenhuma funcionou. Mas, em geral, para doenças infecciosas, principalmente doenças virais, a gente controla com vacinas. Para bactérias, a gente tem outro arsenal, que são os antibióticos, que, como eu falei, junto com vacinas e saneamento básico, esses três, vacinas, antibióticos e saneamento básico, mudaram a saúde pública global. Antibióticos também são uma grande invenção do século XX. Sem eles, teria muita gente morrendo de infecções bacterianas. Mas para bactérias, a gente tem esse arsenal. Por quê? Porque elas são organismos muito mais complexos e independentes quando comparados com vírus. Vírus são parasitas obrigatórios, eles só se replicam dentro de um hospedeiro. Bactéria não. Inclusive, a maior parte das bactérias, elas não são patogênicas, elas não causam doença, elas são extremamente benéficas. Nós somos metade bactéria. Então, a gente tem pelo menos meio a meio no nosso corpo de células humanas e bactérias que vivem com a gente. E sem elas a gente morre, a gente fica doente. Então, bactérias são super importantes, mas elas são independentes, elas fazem tudo sozinhas. Elas se reproduzem sozinhas, elas fazem as proteínas, fazem as suas estruturas. E por isso é muito mais fácil desenvolver remédios contra elas. Até porque muitos desses elas também fazem. Elas mesmas produzem antibióticos para conseguir competir por espaço e nutrientes. Uma bactéria que produz um antibiótico e joga esse antibiótico no meio onde ela está, ela mata todas as vizinhas e todo o espaço e nutrientes ficam para ela. Então, antibióticos são comuns na natureza. E a gente aproveitou isso para sintetizar os nossos, para purificar. A gente imita a natureza. E com isso a gente tem um arsenal. Para vírus não tem. Tem pouquíssimos remédios para vírus. É muito difícil desenvolver antivirais. Então, para vírus, geralmente a melhor estratégia é vacina. E para bactérias a gente tem os dois. A gente tem vacinas, mas a gente tem também os antibióticos. Teve vacina que deu errado? Teve vacina que deu errado. A gente teve aí uma vacina para gripe, que não foi muito bem. Quando ela foi liberada para o mercado, ela deu algumas reações de síndrome de Guillain-Barré, e daí ela foi retirada. Essas reações, na verdade, nem chegaram a ser confirmadas, mas por via das dúvidas o pessoal retirou, e eu acho que a decisão é correta, porque vacina é muito delicado. Qualquer coisa que dê errado com vacina pode causar consequências gravíssimas mundiais, justamente porque as pessoas começam a ficar com medo e começam a espalhar a teoria de conspiração, movimento antivacina. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso quando alguma vacina apresenta qualquer sinal de efeito colateral, mesmo que não seja grave. Isso tudo tem que ser muito bem explicado para a população. Então, teve uma vacina da gripe que ela acabou sendo retirada do mercado e depois refeita, e daí funcionou super bem. A gente teve também uma vacina de rotavírus, que também deu problemas intestinais em crianças, e daí também foi retirada do mercado e foi refeita. Então, qual que é a grande vantagem e por que a gente pode confiar tanto na produção de vacinas? Porque o trabalho de fiscalização, ele é minucioso, ele é muito sério e ele é globalizado. Então, quando você coloca uma vacina no mercado, não é assim, liberou, pronto, acabou. Ela continua sendo estudada, ela continua sendo acompanhada. Se tiver efeitos adversos, os fabricantes vão ser avisados, eles vão investigar, e se for necessário, eles vão intervir. Então, acontece, é muito raro, mas todas as vezes que aconteceu,
foi resolvido. E eu acho que isso que é importante a gente saber, que sempre vai ter fiscalização. Mesmo depois que as vacinas estão no mercado, que elas estão sendo usadas, principalmente, né, quando elas estão sendo usadas em bilhões de pessoas, elas vão ser acompanhadas para ver se realmente elas estão indo bem, não tem nenhum problema, não apareceu nada esquisito, e as empresas vão ser notificadas e vão tomar as providências. Como remédio também. Quantas vezes que a gente não viu medicamento que às vezes faz um recall, né, porque deu algum problema, então volta tudo. É o mesmo princípio. Vacinas e medicamentos, eles têm um serviço de vigilância que é muito ativo e muito sério e é imposto realmente pelas agências regulatórias. Agora vamos falar de Covid. Vamos lá. De onde nasceu a Covid? Como que tudo isso começou? Como toda zoonose, existem vírus circulando no mundo em vários animais que a gente chama de reservatórios. E a Covid não é diferente. A gente já teve vários vírus de reservatórios animais que pularam para humanos. Os da gripe todos vieram de algum reservatório animal. Os outros coronavírus que a gente já conhecia da SARS e da MERS também vieram de algum reservatório animal. Então, isso é muito comum. Existem diversos vírus de animais, de plantas, de gente, que estão circulando na natureza. De vez em quando, um desses vírus de animal consegue pular, trocar de hospedeiro. Isso aconteceu com HIV, isso aconteceu com SARS, com MERS, com H1N1, com diversos outros vírus de gripe. E isso acontece por quê? Porque a gente tem algum tipo de proximidade com esse animal. Então é muito observado em animais de criação. Por isso que a gente teve tanta gripe aviária, gripe suína, porque os animais de criação, eles são quase que uma cultura de vírus. Imagina um monte de animal criado confinado, se tem algum vírus circulando entre eles e em contato com humanos, porque são animais de criação, então eles são domesticados, né, para criação, vai ter muito contato com pessoas. Numa dessas, né, por ter muito contato próximo, um desses vírus de repente infecta um humano e se adapta ao humano. Ele, de repente, tem alguma adaptação que permite que ele realmente infecte as nossas células e não só mais as células de um porco ou de uma galinha. Aí ferrou. Daí é que realmente pode acontecer uma zoonose. É um vírus que veio de um animal, conseguiu fazer o pulo para humanos, uma vez que ele se adaptou ao humano e consegue passar de humano para humano, aí está feito o estrago. E foi isso que aconteceu com o SARS-CoV-2. Ele é um vírus originário de morcego, como tantos outros coronavírus, tem trocentos coronavírus de morcego, e ele teve a sorte, para ele, azar para nós, de conseguir fazer esse pulo. Então ele se adaptou em algum momento a um humano e ainda teve a sorte de conseguir se transmitir de humano para humano. Então, estava feito estrago, vira uma zoonose e ainda um vírus pandêmico, né? Do morcego não veio direto para o humano? Ele não teve um pangolim ou algum outro bicho no meio? Provavelmente. A gente ainda não bateu o martelo, o pangolim é um bom candidato, mas geralmente tem um animal intermediário. Agora, qual é para o SARS-CoV-2? O melhor candidato até agora é o pangolim, mas ainda há controvérsias na comunidade científica se é ele mesmo ou se a gente tá, né, se a gente perdeu aí o animal de transição. E como que se caracteriza uma pandemia? Quais são as características necessárias para se dizer o mundo vive uma pandemia? Você tem que ter a doença circulando globalmente e com transmissão comunitária nos países onde ela chegou. Ou seja, você tem que mostrar que o vírus realmente se espalhou no mundo todo e está se espalhando de pessoa para pessoa, né, nos locais onde ele chegou. E então ele se torna pandêmico realmente com a capacidade dele de se alastrar. Você não consegue conter. Quando é uma epidemia localizada, ele tá, tipo, a gente tem uma epidemia de gripe no Brasil, ou a gente teve uma epidemia da MERS, por exemplo, que foi no Oriente Médio, ficou contida ali em alguns países, não espalhou para o mundo inteiro e não teve essa transmissão comunitária né, nos diversos países onde ela de repente chegou. Quando isso acontece, daí realmente caracteriza uma pandemia. A história já nos mostra a peste negra, a gente sempre tem momentos de pestes negras.
Queria que a gente se focasse um pouco mais no século XX, onde o homem já seria um pouco mais moderno, com mais informação, com mais medicina, e mesmo assim essas pestes continuaram ao longo do século XX. Quais foram alguns mais fortes? Assim, tem a gripe espanhola, tem a gripe de Hong Kong. Quais são as que você apontaria momentos onde a humanidade ali quase que poderia ter ido a zero? Não sei se em algum momento a gente realmente correu esse risco, né? Porque a gente é uma bela praga mesmo. Mas eu acho que a gripe espanhola certamente foi muito, muito marcante. A gripe de Hong Kong também assustou bastante. E eu não descartaria SARS e MERS. Porque eu acho que apesar delas não terem tido esse potencial pandêmico, foram doenças que assustaram pela gravidade da síndrome respiratória. Então, acho que também deram um susto, e até porque a gente sabia que eles tinham um potencial epidêmico muito forte. Realmente foi sorte eles não terem essas características do SARS-CoV-2 de ter tanto assintomático, mas eram doenças bem preocupantes. Elas antecipam, a SARS e a MERS antecipam H1N1, ou H1N1 é a MERS? Não, a SARS foi em 2002, Isso. Daí H1N1 a gente teve aquela epidemia grande em 2009, aqui no Brasil, principalmente, foi quando realmente o Brasil foi muito afetado com H1N1, e a MERS vem em 2012, então tudo pertinho, né? Você vê que... Tem uma característica interessante da gripe espanhola, principalmente, até da Hong Kong, eu acho que todas elas, mas a gripe espanhola e a SARS, se eu não me engano, a gripe espanhola, ela some. Ela some, não, ela fica mais fraca, vamos dizer assim. O vírus, ele pode, nas suas mutações, e a SARS, eu acho que ela some, né? Meio 3 meses sumiu. Que ela some, não se tem muito. Um vírus como esse, ele, nas suas mutações e nas suas variantes, ele pode também, ao invés de ficar forte, ficar fraco. O que é esperado dessas mutações? Ele pode, mas não é uma regra. Então, muitas vezes o pessoal fala, em geral o vírus vai ficar mais fraco com o tempo. Não necessariamente. Um vírus como o SARS-CoV-2, por exemplo, ele não tem nenhuma pressão seletiva para ficar mais fraco ou mais forte. Ele já está muito bem adaptado e ele se transmite sem sintomas, antes da pessoa perceber. Então, se a pessoa vai ter sintoma, vai morrer, para ele tanto faz, ele já se transmitiu. Então, a pressão seletiva que ele sofre é para se transmitir, é para se replicar. E isso pode induzir, isso pode selecionar mutações adaptativas. Mas se a pessoa vai ter sintomas ou não, não interfere nessa capacidade do vírus de se transmitir e de se replicar. Então, para ele, tanto faz. Ele não vai sofrer nenhuma pressão seletiva para ficar mais agressivo, mais letal. Isso não é vantagem para ele. E também para ficar menos. Pode acontecer. Não vai ser desvantagem para ele. Ele não está nem aí se a gente fica doente ou não. Né? Então, isso que é importante a gente ter em mente. O tipo de pressão seletiva que o vírus sofre é para se replicar com mais eficiência. É para fazer mais cópias dele mesmo. Isso é o que o vírus quer. Né? Esse é o objetivo de vida de todo vírus, é se multiplicar. Ele não tem nenhum objetivo além disso. E hoje a gente ouve da Covid falando muito das variantes deles. Como se para nós que somos leigos, isso, meu Deus, ele está fazendo algo não esperado. Para um cientista isso é esperado. Muito. Um vírus tem a natureza de se variar e de se mutar? Isso é esperado? O que ele faz? Isso é muito esperado. Um vírus, ele replica. O que ele faz da vida? Ele se replica. Como eu falei, ele não tem muitas atividades. A vida dele é monótona. Ele vive para se replicar e fazer várias cópias dele mesmo. Quando ele faz essas cópias dele mesmo, ele tem que replicar o material genético dele. E ele erra. É normal. O vírus não tem muitos sistemas de correção. A gente, por exemplo, a gente tem um monte de sistemas de correção. Se acontece um erro na nossa replicação de genoma, a gente tem várias proteínas que vão lá e falam, opa, errou, troca aqui. Né? Para garantir justamente que a gente não sofra muitas mutações. Um pouco a gente sofre. Todo mundo que está vivo e que tem material genético sofre mutações. É que a maioria a gente nem percebe, elas não fazem grande diferença e beleza. E o vírus não é diferente. A única diferença é que a taxa de mutação dele é muito mais alta do que a nossa. Ele é um organismo pequeno
e que não tem muito sistema de correção, e olha que o SARS-CoV-2 até tem, ele tem uma enzima de correção. Então, entre os vírus, ele nem é o que tem a taxa de mutação mais alta, nem se compara, por exemplo, a um HIV ou um vírus da gripe. Mas ele é um vírus e, como todo vírus, ele muta. Isso é normal. Por quê? A mutação é erro. Mutação é erro na leitura do material genético. Então, cada vez que ele se replica, ele pode errar e pode sofrer mutações. Em geral, essas mutações, ele não vai nem notar, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Muitas mutações podem fazer mal para ele, e daí ele nem consegue se replicar e acaba. E algumas poucas mutações, isso é raro, isso é um evento probabilístico, mas alguma mutação pode trazer uma vantagem para ele. Então as mutações, elas são aleatórias, elas vão acontecendo, mas de repente aparece alguma mutação que dá uma vantagem para o vírus. Que vantagem que pode ser essa? Por exemplo, essa mutação que surgiu na Inglaterra deixa ele com uma afinidade maior pelo receptor celular, uma pequena mutação na proteína S que faz com que esse encaixe, a proteína S é como se fosse uma chave que vai abrir a célula, ela tem que encaixar na fechadura, que é o receptor celular, é um encaixe físico, é mecânico mesmo, e daí o vírus vai conseguir entrar na célula. Se esse encaixe, ele é mais ou menos... E pensa, o vírus acabou de pular de um animal para o humano. Esse encaixe não deve estar grande coisa, né? Ele conseguiu mais ou menos. Ele tinha uma chave lá para abrir célula de morcego. De repente, ele sofreu uma mutação e essa chavinha começou a abrir célula de humano. Ele falou, tá dando certo isso aqui. Abriu, entrei. Aí ele começa a infectar a célula de humano, mas ainda não tá grande coisa. E daí ele começa a se replicar em humano. Se replicar, replicar, replicar. Quanto mais ele se replica, mais mutação ele sofre. Mesmo que essas mutações adaptativas sejam raras, com o vírus se replicando durante um ano em bilhões de pessoas, a probabilidade de algum momento aparecer uma mutação que faz com que essa ligação fique melhor, fique mais forte, acaba ficando grande, por causa da quantidade de vezes que esse vírus está se replicando. Então, de repente, surge essa mutação. E aquela ligação que era meia boca, que abria mais ou menos a porta da célula, fica, opa, agora eu tô... Tá abrindo super bem, tá encaixando super bem. Isso aconteceu com o mutante inglês, uma mutação que deu mais afinidade para essa ligação mecânica do vírus entrar na célula. Então, beleza, isso é vantagem para o vírus. É claro que esse vírus que tem essa mutação, ele vai ganhar a competição dos vírus que não tem. Ele entra mais fácil na célula, ele se replica mais fácil, mais rápido. De repente, tem muito mais vírus iguais a esse do que o anterior. O anterior perdeu a briga, perdeu a competição. E esse vírus que tem a mutação de maior afinidade, ele se torna prevalente na população. Para o vírus, o que isso significa? Eu entro mais fácil na célula. Essa é a vantagem para o vírus. Para a gente, o que significa? O desgraçado entra mais fácil na célula. Ele faz mais cópias de si mesmo, ele se replica com maior eficiência, a carga viral pode aumentar, ele pode transmitir mais fácil para outra pessoa. Então, para ele, é uma vantagem só. Oba, eu entro mais fácil na célula. Para a gente, significa tudo isso. Ele acaba se transmitindo com mais eficiência. E isso é consequência do quê? Da doença correr solta pelo mundo. Não é as variantes, elas não são a causa da pandemia, elas são a consequência da pandemia. E uma consequência muito esperada, porque a gente sabia que existia um espaço para melhorar essa ligação no receptor. Era óbvio que em algum momento ia surgir alguma mutação que desse essa vantagem para o vírus. Que outras mutações que podem surgir? O que mais que pode ser vantagem para o vírus? Além dele aumentar a eficiência dele de entrar na célula, se ele conseguir se esconder dos nossos anticorpos, do nosso sistema imune, também é legal, né? Porque ele não quer ser neutralizado por anticorpos. Pô, tem que, né? Quer entrar na célula. Então, se tiver alguma mutação que torna ele meio diferentão daquela linhagem inicial para a qual os anticorpos foram feitos, o anticorpo vai olhar e falar, ih, será que é? Né? E ele escapa do sistema imune. Essa foi a mutação que apareceu na África do Sul e aqui também no Brasil.
Então, esse tipo de mutação a gente chama de escape de mutação, porque é justamente uma mutação que torna ele meio diferentão e, de repente, ele escapa. Ele não escapa de todos os anticorpos, mas ele pode escapar de uma parte. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando a Janssen e a Novavax foram testar as vacinas e o teste da África do Sul teve uma eficácia mais baixa do que o teste dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Por quê? Porque eles foram testar na África do Sul e deram de cara lá com a variante sul-africana que tinha essa vantagem. Então, as vacinas ainda funcionaram, são boas vacinas e ainda estão funcionando, mas elas perderam um pouquinho de eficácia porque encontraram uma variante que já tinha um jeitinho de escapar. Então, essas mutações, elas são esperadas. À medida que um vírus circula muito, ele vai sofrer mutações que podem ser adaptativas. E tudo isso é uma questão de probabilidade. Então, quanto mais o vírus circula, maior a probabilidade dessas mutações aparecerem. Agora, imagina o Brasil, com o vírus circulando aqui, loucamente, livremente, sem barreira, povão fazendo festa, sem máscara. Quantas variantes será que não podem surgir aqui? O Brasil corre o risco hoje, se a gente não mudar de atitude, de se tornar um grande celeiro de variantes. E com isso, um risco sanitário para o mundo. O mundo vai olhar para o Brasil falando, esse país é um risco sanitário global. Imagina as consequências geopolíticas que isso pode ter, de economia, de turismo, de relações internacionais. Então, quando a gente fala, não vamos fazer lockdown porque vai prejudicar a economia, não fazer lockdown gera tudo isso que a gente está vivendo. E também vai prejudicar a economia, e muito mais do que a economia. Muita gente vai morrer. A gente corre o risco de desenvolver uma variante tão forte que coloque abaixo toda essa vacinação que já está existindo? Corre. Se a gente deixar o vírus correr solto desse jeito, como eu falei, é uma questão de probabilidade. Então, em algum momento, até agora, as vacinas estão dando conta das variantes, mesmo que tenha uma perda de eficácia, mas estão dando conta. Mas em algum momento, e se aparece uma variante que é tão diferente da original que nenhuma dessas vacinas funciona mais? Aí a gente vai ter que redesenhar vacinas. Vai ter que adaptar vacinas. Então, a gente não pode correr esse risco. E a maneira de não correr esse risco é o quê? Vacinar em massa com as vacinas que a gente já tem e fazer as medidas de prevenção não farmacológicas, o distanciamento e o uso de máscaras. Se a gente tivesse feito isso no passado, não ia ter variante. A variante vem porque o vírus está circulando livre. Se a gente tivesse feito lockdown, e mesmo antes de ter vacinas, a gente não ia ter variante. Cadê a variante da Nova Zelândia? Cadê a variante da Coreia do Sul? Não tem, né? Porque o vírus não está circulando lá e não vai ter. Então, a gente precisa realmente, no Brasil principalmente, tomar vergonha na cara e fazer um lockdown de verdade antes que a gente se torne um pária do mundo. Porque acredito até que você descobrir a nova vacina dessa nova variante poderosa seja até mais rápido do que foi. O problema é revacinar todo mundo. Sim, como eu falei, as vacinas de terceira geração, elas são versáteis. Você pode redesenhar, mas demora alguns meses. E nesses meses você faz o quê com a população? Vai continuar morrendo gente. Mas você tem que vacinar todo mundo de novo. E você vai ter que revacinar pessoas. Então, imagina o custo de tudo isso. É uma vergonha. É uma vergonha e é uma burrice absurda deixar chegar numa situação dessas. Quando se fala de uma pandemia, a primeira ordem é acalme a liderança para que vamos nos proteger para impedir disso nos tomar, não é isso? Isso. Por exemplo, em janeiro, vocês já estavam vendo isso, vocês já estavam falando. Onde foi o maior erro do Brasil? Eu digo até um pouco do mundo, mas o Brasil foi muito chocante para mim no começo do ano passado, porque eu já ouvi os podcasts de vocês falando disso e o povo falando de carnaval. Onde erramos
tanto? A falta de informação, é o desejo de não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, é fuga, é humano, é mental. Qual foi o maior erro nosso? Foi falta de ciência? Foi política demais, religião demais? O que acontece? Eu acho que o maior erro foi minimizar a gravidade da pandemia. E eu nem acho que dá para apontar culpados. No começo de 2020, ainda tinha muitas dúvidas que a ciência ainda não respondia. A gente não sabia nem direito como é que o vírus se transmitia. A gente não sabia se máscaras iam ajudar ou não. A gente ficou muito focado na transmissão por superfície, até realmente perceber que a transmissão era muito mais pelas vias respiratórias, de pessoa para pessoa. Então, tinha muitas perguntas e poucas respostas. E a gente não levou essa ameaça tão a sério. E acho que esse foi o erro, um erro que provavelmente a gente não vai cometer de novo. É melhor pecar pelo excesso do que correr o risco de ter uma outra pandemia como essa. Voltando lá para o começo de 2020, a gente sabe hoje que o lockdown, por exemplo, como estratégia de contenção de uma epidemia, ele é muito mais eficaz quando ele é feito no começo. Você faz um lockdown restritivo no começo, que você realmente impede que a doença se espalhe, e daí depois desse lockdown restritivo você coloca medidas menos restritivas e de longa duração, que daí seria distanciamento, evitar aglomeração, uso de máscara. A gente não fez isso lá atrás, e eu acho que esse é um erro que não pode ser repetido. É muito melhor você pecar pelo excesso e falar, olha, se tem um potencial de um outro vírus pandêmico, vamos fechar logo 15 dias e depois fazer as medidas menos restritivas. Eu acho que essa lição a gente aprendeu. Como a gente não fez isso e depois a gente teve todos os problemas políticos, de negacionismo, o fato da gente ter um presidente negacionista, a troca de ministros da saúde, e acho que outro erro também foram realmente todos esses erros de minimizar a gravidade da situação. A gente focou muito em preparar o sistema de saúde para atender os doentes. E isso é bom, claro. É claro que a gente tinha que ampliar leito de UTI, tudo isso era importante, mas a gente focou tanto no tratamento, tanto em ter UTI, que a gente esqueceu de focar na prevenção e em impedir que as pessoas precisem de UTI. E as medidas preventivas daí começam a sofrer a interferência política do negacionismo que veio do governo federal, e daí a gente não consegue implementar as medidas preventivas. O ministro Mandetta, antes dele sair do cargo, ele falou claramente que a gente precisava implementar as medidas preventivas de distanciamento e que se a gente não fizesse isso, a gente ia ter carros funerários recolhendo os corpos nas ruas. Ele falou isso antes de sair. E isso foi, né, em abril de 2020, né? Quando ele falava isso? Quando ele saiu do governo. Ele sai em abril de 2020, mas ele fala isso até antes do carnaval. Sim. E daí, por exemplo, o carnaval. Na época do carnaval, a gente já sabia que a doença era grave e que tinha um potencial pandêmico. Pode ser que esse potencial não ia se cumprir? Pode até ser, mas você vai pagar para ver? Você vai deixar as pessoas se aglomerarem no carnaval? Gente se abraçando, se beijando, curtindo, cantando. O ambiente ideal para a propagação do vírus. Então, esse tipo de loucura não pode mais acontecer. Eu lembro do carnaval de 2020, de ver manchetes de jornal que eram até engraçadinhas. Eu lembro de uma manchete que era uma moça falando: beijei um italiano, e agora? Isso não é piada, gente. Isso não é piada. Esse carnaval de 2020 não deveria ter existido. E com certeza ele foi um dos eventos propagadores. Então, esses erros a gente não pode mais cometer. Mas estamos. Porque o ano novo aconteceu agora. Não, se a gente errou, se a gente errou no começo de 2020, a gente dobrou a meta do erro em 2021, né? Porque se fala em segunda onda, mas não tem segunda onda, na verdade, tem? A gente está numa onda. A gente tem uma tsunami, né, no Brasil. Eu gosto de falar que, assim, a gente tem uma tsunami talvez dividida em ondinhas menores, mas é uma tsunami que está realmente assolando o Brasil desde o começo. Então, tem onda? Tem, porque a gente consegue caracterizar quedas e picos, então isso, num gráfico, caracteriza ondas. Mas, o que eu acho curioso é que,
quando a gente teve uma queda no número de casos, de hospitalizações e de mortes, e que a gente chegou lá, a gente passou um tempo, né, no segundo semestre de 2020, quando a gente tinha uma média móvel em torno de 500, 600, o que a gente fez? Comemorou. Abriu bar, restaurante, shopping, vida normal, todo mundo aglomerando. Quem é o louco que acha que dá para comemorar uma média móvel de 500 pessoas morrendo por dia? Em outros países, esse mesmo número seria motivo de lockdown. E no Brasil a gente comemorou. Por quê? Porque a gente normaliza as mortes. A gente passa um tempo com a média móvel de 1.000, e daí quando cai para 500 a gente fala, oba, tá acabando, vamos liberar geral. E daí, curiosamente, sobe de novo, olha só que coisa, né? Sabe, eu não entendo como que a gente pode explicar melhor para a população que essa é uma doença que depende do comportamento de pessoas. Então, legal que a gente conseguiu reduzir, mas se a gente muda o nosso comportamento e para com as medidas preventivas, é óbvio que vai subir de novo. A única maneira de impedir isso é quando todo mundo estiver vacinado. Então, passar essa mensagem para a população de que essa doença depende do comportamento de pessoas, eu acho que tem sido a mensagem mais difícil de passar. A gente precisa que a população pegue para si a responsabilidade, e eu estou falando de apontar culpados. Eu acho que a população, para pegar para si essa responsabilidade, ela precisa ser bem informada, ela precisa ser bem orientada. E os nossos líderes políticos é que precisam fazer essa orientação, além, claro, da mídia e dos comunicadores de ciência que já estão fazendo aí há um ano. Mas a nossa voz de mídia, de cientistas, não é suficiente. Essa voz precisa vir dos gestores, dos líderes políticos, e precisa vir de uma maneira muito clara, muito transparente, chamando a população como parceira. Líderes que fizeram isso tiveram uma resposta muito boa. Veja a Nova Zelândia com Jacinda Ardern, o time de 5 milhões. Nós somos um time de 5 milhões que vai vencer essa pandemia juntos. E ela chama a população junto com ela. Angela Merkel na Alemanha, quantas vezes não vi Angela Merkel dando bronca na população? Vocês não podem ir para bar, vocês não podem ir para restaurante, isso é um desrespeito com as pessoas que estão morrendo, nós precisamos trabalhar juntos. Ela fala isso claramente em rede nacional. E aqui a gente tem alguns prefeitos e governadores que fazem esse papel, mas ainda fazem de uma forma muito tímida. A gente viu, por exemplo, eu vi algumas coletivas de imprensa com o governador João Dória, de São Paulo, onde ele fala, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que todos colaborem, mas precisa ser uma mensagem mais enfática. Ela não pode ser uma mensagem perdida no meio do discurso, ela tem que ser enfática e constante, e que a população realmente se sinta parte da solução. A gente precisa que as pessoas se sintam parte da solução. A Covid-19 é uma doença da sociedade. A resposta está na sociedade também. A gente precisa que as pessoas colaborem com as medidas preventivas e que se vacinem. E isso é comportamento humano. A gente não vai forçar ninguém a fazer isso. A gente pode, claro, colocar multas, sanções, fiscalizar, e tem que fazer isso mesmo. Mas a gente precisa que as pessoas façam isso voluntariamente para isso dar certo. Eu sei que você já falou isso 500 mil vezes hoje, mas quais são as medidas preventivas? São medidas não farmacológicas, então, uso de máscara para diminuir a probabilidade do contágio. Outra coisa que eu acho muito difícil de explicar para um público não especialista, e que eu acho que tem sido o nosso maior desafio durante a pandemia, são esses conceitos de risco e probabilidade. As pessoas acham que a ciência é preto ou branco, 8 ou 80. Não é assim. Então, quando a gente fala que vacina protege de 50%, 70%, a gente está falando de probabilidade. E daí as pessoas falam, mas se não protege 100%, eu não quero. Não existe 100% na vida. E máscara é a mesma coisa. Ela não é mágica, mas ela diminui muito
muito a probabilidade do contágio. Então, ela vai proteger você e vai proteger a outra pessoa. Distanciamento, a mesma coisa. Se você se manter distante da outra pessoa, lembrando que o vírus passa de pessoa para pessoa. Quando a gente fala, quando a gente canta, a gente precisa estar próximo da outra pessoa, interagindo, falando com essa pessoa. Porque o vírus vai passar justamente por gotículas que a gente emite. Então, se a gente se mantém distante da outra pessoa, isso diminui muito a probabilidade do contágio. Evitar locais fechados, onde todo mundo está trocando o mesmo ar. Evitar aglomerações, porque a gente não pode ficar perto das outras pessoas. Quando a gente entende o racional da doença, tudo isso fica óbvio. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam o racional da doença, porque senão são só normas para cumprir. Normas, elas não são mágicas e elas não podem ser encaradas como mágica. Ah, eu tô de máscara, mas seu nariz tá para fora, mas eu tô de máscara. Então, assim, as pessoas têm que entender o porquê da máscara, o porquê da distância, senão não adianta. Lavar a mão e álcool em gel. Lavar as mãos também e álcool gel também, por quê? Porque apesar da transmissão ser predominantemente pelas vias aéreas, ou seja, nariz e boca, as superfícies também podem ser fonte de contaminação. Então, se você enfia a mão no olho ou no nariz e depois dá a mão para alguém, esse alguém também vai colocar a mão no olho e a gente coloca. A gente não tem controle sobre isso. A gente coloca a mão no olho, no nariz, na boca, isso é automático. Por isso que a gente precisa lavar as mãos e passar álcool gel, porque a gente vai se contaminar com as mãos. Então, manter as mãos higienizadas e mudar alguns protocolos de etiqueta. Então, durante a pandemia, a gente se cumprimenta com o cotovelo. Por quê? Porque a gente não vai dar a mão para o outro. Ah, mas eu posso usar álcool gel, mas você também pode esquecer do álcool gel e enfiar a mão no olho. Então, para que correr esse risco? Vamos cumprimentar com o cotovelo, vamos ficar distantes, vamos usar máscaras. Esses protocolos, eles precisam ser enraizados na sociedade e eles podem ficar depois da pandemia também. Eu acho que eles podem ser mudanças culturais que vêm depois da pandemia. Era isso que eu ia te perguntar. Tem momentos de pandemia, como gripe espanhola e o H1N1, que é os que eu mais consigo encontrar elementos, que mudaram hábitos. Você sabe quais são? Ou você me diria quais os hábitos que vieram agora na Covid e que a gente poderia, que tendem a ficar, principalmente no mundo ocidental, que o mundo oriental já usava máscaras e tal. O que você acredita que a gente vai incorporar, como a gente incorporou da gripe espanhola, do H1N1? Olha, do H1N1, por exemplo, tem um aspecto que eu particularmente acho muito interessante, porque eu sou bacteriologista, e as infecções bacterianas hospitalares diminuíram muito depois do H1N1. Você fala, o que tem a ver? Era um vírus, era uma gripe. O que tem a ver a infecção bacteriana? Uso de álcool gel. O uso de álcool gel nos corredores do hospital. Começou a ter dispenser de álcool gel em tudo que era corredor de hospital por causa da epidemia de H1N1. Todo mundo começou a higienizar melhor as mãos, diminuiu o índice de infecções hospitalares. Então, são hábitos bons. Gente, qual que é o problema de você ter um álcool gel na bolsa? Você usou um transporte público, você pôs a mão onde todo mundo põe a mão? Higieniza a mão depois que você sai do ônibus, do metrô. São hábitos bons, eles vão prevenir outras doenças. Usar uma máscara, se você está resfriado, mesmo que seja só um resfriado, é um sinal de respeito ao próximo. Que você acha que isso fica já da Covid? Eu espero que fique. Eu espero que fique. Como acontece nos países asiáticos, é muito comum. Se você tem um resfriado, né, na China, você sai de máscara, porque você não vai querer contaminar o cara que está no metrô do seu lado. É uma questão de respeito ao próximo. Então, essas etiquetas de doença respiratória e de doença infecciosa, eu espero que a gente leve para a vida. Isso vai acabar diminuindo também a incidência de outras doenças. E faz parte desse respeito ao próximo. São atitudes de saúde pública que eu espero que venham para ficar. A gente tem dentro da pandemia também a desinformação, não é nem a desinformação, eu chamo de informação maldosa, praticamente, que é a fake news. É mais complicado a gente, vocês principalmente, conseguirem trabalhar desmentindo mentiras que já estão enraizadas muitas vezes. O que é mais difícil, combater a fake news ou combater a doença às vezes?
Olha, combater fake news é difícil mesmo antes da pandemia, sempre foi difícil. É muito mais difícil você desconstruir algo do que você construir do zero. Então, quando você já tem uma notícia falsa que se espalhou, você tem que desmentir, tipo, vacinas causam autismo. É um meme de 3 palavras que viraliza. Para você desmentir isso, você escreve um texto de 1000 palavras. Qual que vai ser o alcance do seu texto? Você tem que explicar. Para você desmentir, não adianta você dizer não causa. Você vai ter que desmentir, você vai ter que explicar de onde veio aquele mito, por que é mentira, como que funciona uma vacina, o que é autismo. Você tem que explicar um monte de conceitos que estão embutidos naquele meme, vacinas causam autismo. Então, dá muito trabalho. Durante a pandemia, eu fiquei com dó do pessoal das agências de fact-checking, o pessoal da Lupa, do Aos Fatos, do Boatos, porque eles não param. Parece aquele joguinho de whack-a-mole, sabe? Que você vai dando martelada, né? Porque você martela um, aparece outro. E é aflitivo. A gente nunca viu uma propagação tão grande de notícias falsas em ciência como a gente viu durante a pandemia. E ficar desmentindo isso um a um é exaustivo e nem sempre produtivo. As agências precisam fazer isso. O critério que elas usam é o quanto aquela notícia viralizou e o quanto aquela notícia impacta a saúde pública. Então, eles precisam fazer desmentir um a um. Nós, da comunicação de ciência, a gente trabalha um pouco diferente. A gente acredita que ficar desmentindo, por exemplo, todo paper maluco que aparece falando que cloroquina funciona ou que ivermectina funciona é improdutivo. É melhor a gente explicar o racional por trás desse tipo de trabalho. Então, explicar para as pessoas, olha, estudos observacionais, eles só indicam correlação, eles não indicam causa e efeito, então eles não servem para tomada de decisão em saúde pública, porque daí você pega todos aqueles estudos de ivermectina e fala, olha, isso aqui é tudo estudo observacional, isso não é evidência para tomada de decisão, não serve. Ficar desmentindo um por um é impossível. Por que as pessoas tendem a acreditar em remédios milagrosos e não em distanciamento social? O que você imagina? O que tem o ser humano que ele tem essa adoração, às vezes, a algo muito mais imediatista? O que a gente tem de errado? Eu acho que não é nem o que a gente tem de errado. São processos evolutivos que levaram a gente a estabelecer facilmente essas medidas de correlação. E investigar causa e efeito não é intuitivo. A correlação é intuitiva. Ah, meu amigo estava doente. Ele tomou o remédio e melhorou. Logo, foi o remédio que curou meu amigo. Esse tipo de raciocínio é muito comum ao ser humano. Nós funcionamos muito assim. E porque é mais confortável também, a gente encontra um fim, porque é uma fácil. Luz. Eu quero acabar isso daqui. Porque é óbvio, é um raciocínio óbvio, ele é intuitivo. E por que ele é intuitivo? Porque ele tem, inclusive, raízes evolutivas. O Michael Shermer é um psicólogo americano que estuda muito, passou muitos anos estudando e tem vários livros sobre cognição, sobre vieses cognitivos, que são justamente por que a gente acredita em bobagens, por que a gente acredita tão facilmente em bobagens que a ciência, às vezes, até já desmentiu. Esse é o campo de estudo dele. E ele, em um dos livros dele, ele inclusive comenta que, imagina quando a gente era caçador-coletor nômade e a gente tá lá caçando e escuta um barulho num arbusto. O que a nossa experiência anterior diz para nós? Pode ser um animal, pode ser um predador e, se eu não sair correndo, eu vou ser comido. Né? Qual que é a probabilidade real de ser um predador? Provavelmente muito baixa. É mais provável que seja um bicho pequeno ou que seja o vento, mas se o cara pagar para ver, ele pode ser comido. Então, a gente faz essas correlações muito facilmente. Por quê? Uma vez um amigo meu foi comido por um predador, então eu vou sair correndo. É a mesma correlação. Meu amigo tomou o remédio e melhorou, então o remédio funciona. E daí, a gente explicar como que você testa se um remédio funciona, que não pode ser assim, não é porque uma coisa aconteceu depois da outra.
né, que naturalmente se forma uma relação de causa e efeito entre as duas coisas. Isso não é intuitivo, isso é anti-intuitivo. O método científico é um método de investigação da realidade que não é intuitivo, ele tem que ser aprendido. E para ele ser aprendido, ele tem que ser ensinado desde cedo para as crianças. A gente precisa ensinar as nossas crianças e jovens a pensar de forma crítica, pensar de forma racional. Aí sim a gente vai ter uma geração de adultos que não vão ser tão facilmente engabelados por qualquer coisa que eles escutam ou veem nas mídias sociais, porque eles vão olhar e vão falar, tá bom, você tomou o remédio e melhorou, mas pode ter sido um monte de outras coisas, você pode ter melhorado naturalmente, você pode ter melhorado, então, apesar do remédio, o remédio pode não ter nada a ver com isso, isso precisa ser investigado. E daí a gente começa a formar uma sociedade que tem pensamento crítico. Por enquanto, não é assim que a gente ensina ciência nas escolas. A gente ensina ciência como um corpo de conhecimento e de fatos. Toma aí, ó, a Terra é redonda. Falou? Falou. E você não ensina as crianças, mas afinal, como que descobriram que a Terra era redonda? A gente sabe disso muito antes das viagens espaciais. Quais foram os experimentos que foram feitos que permitiram que os nossos antepassados concluíssem que a Terra era redonda? Quando a gente começar a ensinar ciência assim, a gente vai ensinar as crianças a pensar. Caminho para o final, 2 perguntas. Primeiro, que seria a primeira que eu ia fazer lá atrás, eu esqueci de fazer, eu pedi para você me fazer agora. Eu sei, mas eu preciso que você diga para mim, por que chama Covid-19? Por que tem esse nome? A Covid-19 é Coronavirus Disease, é a doença do coronavírus. Então, a gente tem o SARS-CoV-2, que é o vírus, esse é o nome dele, e a gente tem a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. E o número 19? Porque foi em 2019 que ela foi descoberta em Wuhan, na China. Então, por isso que ficou doença causada pelo coronavírus, que surgiu em Covid-19. Você vê que cientista não é muito criativo para dar nome de doença, né? O problema é que você já deve ter ouvido 500 vezes, mas por que esperaram eu chegar no 19 e não acharam a cura no 15? Você já ouviu isso? Eu já ouvi pior. Eu falo, gente, porque em 2015 não tinha Covid. Eu já ouvi pior, eu já ouvi que tem a Covid-19, daí depois quando piora vira 20, 21, não, 22, eu já ouvi de tudo. E aí a pergunta que todo mundo quer a boa resposta. Essa pandemia onde acaba? Acaba, toda pandemia acaba. Mesmo que a gente faça tudo errado, um dia ela acaba. O problema é quando esse dia chega. E para que esse dia chegue antes, a gente sabe o que fazer. A gente tem medidas preventivas que podem fazer esse dia chegar antes, como inclusive já chegou em alguns países. Medidas preventivas e vacinação. Por exemplo, a pandemia acaba antes em Israel ou no Brasil? Israel vacinou a população quase inteira já. Então, eles estão fazendo a lição de casa. Se a gente não faz a nossa lição de casa, um dia acaba? Acaba. Mas, até chegar esse dia, muita gente vai morrer. Eu menti, eram 2, são 3, na verdade, perguntas. A pergunta final é, o que o homem fez de tão errado, continua fazendo de tão errado, que pode vir a ter uma nova pandemia? Teremos uma nova pandemia? Certamente teremos uma nova pandemia. Se a gente continuar explorando o planeta dessa forma predatória que a gente explora, a gente vai esbarrar em mais reservatórios naturais de vírus, ou seja, animais que são reservatórios de vírus. Se a gente continuar criando animais para consumo do jeito que a gente cria, a gente vai ter mais vírus de reservatórios de animal de criação que vão conseguir pular para humanos. Então, a gente precisa mudar a nossa relação com o planeta, para explorar o planeta de forma sustentável, para criar animais de forma sustentável, para conseguir soluções científicas para diminuir o nosso consumo de carne ou criar carne sintética, mas a gente precisa parar de predar
o planeta como a gente está predando. E a criação animal é um fator de risco para as zoonoses. Então, diminuir o consumo de carne e a criação animal é necessário para diminuir a incidência de zoonoses e para diminuir o aquecimento global. São dois fatores muito importantes e muito sérios que afetam a humanidade que precisam ser resolvidos. A ciência tem várias soluções para isso, desde carne artificial até o uso de biotecnologia, como por exemplo a gente usa no Impossible Burger, para fazer carne vegetal, mas que parece carne de verdade, e que daí você não precisa mudar tanto o hábito das pessoas. Por quê? Não é fácil mudar os hábitos alimentares de bilhões de pessoas. Então, dizer que a gente vai conseguir convencer todo mundo a ser vegetariano ou vegano é ingênuo. A gente não vai, a gente pode até conseguir convencer uma parte, olha, vamos diminuir o consumo de carne, isso é importante. Então, essa comunicação precisa existir, mas isso só vai ser efetivo quando a gente conseguir, com biotecnologia, criar alternativas viáveis ao consumo de carne, para que a gente daí possa parar de criar animais e preservar melhor o planeta. Então, se o problema é causado pela nossa exploração do planeta de forma predatória, a solução está em criar tecnologias para que essa exploração possa ser menos predatória, para que possa ser uma relação mais sustentável. A solução está na ciência, mas, como toda solução científica, precisa do quê? De investimento e de vontade política. Pode não ser mais viável economicamente fazer carne artificial do que criar animais, mas certamente é mais sustentável para o planeta. Então isso precisa de vontade política para acontecer. E se a gente não tiver essa vontade política, a gente certamente vai ter mais pandemias no futuro. Vou pedir para você fazer